Vou ler novamente o versículo que nós lemos, João 17, o versículo 1 e o versículo 2 diz assim: Jesus falou assim e, levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, quando ele fala sobre toda a carne, ele fala sobre homens de todas as nações, judeus e gentios. Deus deu este poder a Jesus, para que dê a vida eterna a todos quantos. Esse todos quantos, ele se refere dentre toda a carne, homens, judeus, gentios, de todas as nações, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Esse texto, irmãos, ele se encontra no trecho que é conhecido como a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele, dessa forma, ele ora como se a sua obra na cruz já tivesse sido realizada, né? Mesmo ela ainda não tendo chegado, ele olha e contempla os resultados futuros da sua obra. Então ele se alegra. A cruz, né? A cruz, ela era vista por Jesus não como uma experiência, né? Ela não era vista por Jesus como uma aventura, como muitos cristãos veem as suas vidas espirituais nos dias de hoje, veem as suas vidas cristãs simplesmente como uma aventura, né? Ou mesmo como uma experiência. Ele não via a cruz que o Pai tinha preparado a ele como um projeto que talvez poderia ou teria alguma possibilidade de acabar assim num desapontamento, mas ele via a cruz como algo certo, como algo já consumado, como algo já realizado. Ele não via a cruz como simplesmente como uma possibilidade, como um sonho, como as pessoas pensam. Não, Jesus vê a cruz como uma transação, vamos dizer assim, bem sucedida, de sucesso, né? Algo de sucesso garantido, que dessa forma dá a Jesus satisfação por ter feito segundo ou em obediência ao Pai. Dessa forma que ele vê a cruz. Por isso que ele ora dessa maneira, como nós vemos aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 17. É interessante que ele vê a cruz como algo já realizado, como algo já sólido, que nada poderia mudar, nada poderia frustrar. A vontade de Deus quanto à cruz seria realizada, usando o pecado de muitas pessoas, usando o pecado de Herodes, usando o pecado das pessoas quando escolheram Barrabás, usando o pecado dos soldados quando fizeram a sua paixão, o seu martírio, usando o pecado daquele soldado para que furasse somente uma vez, né, o lado de Cristo e cumprissem as Escrituras. Então a cruz era vista por Jesus como algo já realizado, como um sucesso garantido, né? É interessante que Isaías também viu a cruz, né? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53, o verso de número 11. Deixa aberto aqui em João, que nós vamos retornar aqui, e vá até Isaías 53, 11. Porque em Isaías ele também vê a cruz, e veja o que ele diz a respeito da cruz, quando ele a contempla, né, nos seus dias. Isaías capítulo 53, o versículo de número 11. Leamos então como Isaías vê e como ele então fala aqui da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 53, 11 diz assim: e ele, quando ele fala ele, está se referindo ao Pai, está se referindo a Deus. E ele verá o fruto. Quando ele fala fruto, ele está se referindo ao resultado da cruz, da crucificação de Cristo. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Ele está falando aqui a respeito de Cristo, de Jesus. Está se referindo à crucificação de Cristo. Está dizendo que o Pai verá o fruto, o resultado da crucificação de Cristo, ali na cruz do Calvário. E Isaías diz assim que o Pai, ele ficará satisfeito. Mas como satisfeito? Satisfeito por ver o seu filho sofrendo? Não, satisfeito porque ele ficará satisfeito quanto à sua justiça. A justiça de Deus está sendo cumprida em Cristo, a justiça que nós não conseguíamos fazer. Então, a justiça de Deus, onde diz que todo aquele que pecar morrerá, está sendo cumprida em Cristo. Ele está morrendo no lugar de todo aquele que nele crê. E assim a justiça de Deus, quando determinou que quando Adão e Eva comessem o fruto proibido, eles morreriam, está sendo cumprida em Cristo. Além, Cristo está morrendo em lugar de todo aquele que nele crê. Diz assim:
ele verá o fruto da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, está se referindo a Jesus, o justo, porque ele era o justo de Deus. Ele disse aos homens: quem dentre vós me convence de pecado? Então, com o seu conhecimento, o meu servo justo, diz que ele justificará a toda a humanidade. Não, não é isso que ele diz. Ele diz assim que o justo justificará a muitos, ele não justificará a todos. Muitas pessoas ainda irão para o tormento eterno por não crer em Cristo. Não é? Essa justificação é feita por aqueles que creem, não é? Para aqueles que creem em Cristo. Ele justificará a muitos porque as iniquidades deles, ou seja, desses muitos, levará sobre si. É um versículo aqui, irmãos, que ele não tem dificuldade para se entender, não é? Bem como o de João. Mas as pessoas têm dificuldade em aceitar o que é ensinado nesses versículos. Nós podemos ver aqui a abrangência do ministério e da obra da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nosso texto que nós lemos, voltando a João capítulo 17, voltem lá, irmãos. Voltando a João capítulo 17, aqui em nosso texto, nós podemos notar alguma coisa aqui que eu queria chamar a atenção para os irmãos. Perceba que no nosso texto, João capítulo 17, o versículo 2, nós podemos notar aqui o uso do verbo dar. O verbo dar aqui aparece 3 vezes só no versículo 2. Diz assim, o versículo de número 2: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Em um só versículo, um pequeno versículo, nós temos o verbo dar repetido por 3 vezes. Esse nosso texto nos mostra que Deus está enfatizando alguma coisa aqui para nós, né? Nós podemos primeiramente perceber e dizer para os irmãos que dar é uma palavra que é muito usada pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele usa muito essa palavra dar, doar, não é? Deus sempre se apresenta ao homem como o grande doador, não é? Ele é aquele que sempre doa, é sempre aquele que sempre dá. Se você se lembrar em João 3,16, está assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, e somente aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sempre se apresenta como o grande doador. Em João 14:27, Jesus diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Ele é o grande doador. Em João 10:15 diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida dou a minha vida pelas ovelhas, Jesus está dizendo. Então nós podemos notar, irmãos, se você puder folhear a Bíblia, folhear os Evangelhos, você consegue perceber que o verbo dar, ele foi pronunciado com muita frequência. Com muita frequência o verbo dar foi pronunciado pelos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que dá tudo que nós temos. É Ele que é o doador, é Ele quem nos dá aquilo que nós necessitamos, né? Lucas, escrevendo no livro de Atos, né, ele nos ensinou e nos recordou e nos disse nos recordou o que o Senhor Jesus havia dito, né? Ele nos ensinou que a bem-aventurança, na realidade, é dar. Em Atos 20:35, a parte B diz assim: e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porém, nós vemos, irmãos, e isso é um fato, você não pode precisar sair da sua casa e ir muito longe, talvez você não precise nem sair da sua casa. Nós vemos que as pessoas estão mais preocupadas em ganhar. As pessoas querem mais ganhar, as pessoas querem mais conseguir, as pessoas querem mais receber. E essa paixão por ganhar, por receber, né, por conseguir, por adquirir, essa paixão pelo ganhar, ela fez da nossa sociedade, da vida que a gente leva, das pessoas que nos cercam, ela fez da nossa vida, da nossa sociedade, um campo de batalha, um campo de luta. As pessoas estão brigando, as pessoas brigam e pisam
umas às outras para que elas possam ganhar. As pessoas não medem esforços para que elas consigam adquirir. As pessoas também, na verdade, todos querem somente receber, receber e receber. As pessoas não estão dispostas a dar, não estão dispostas a doar, mas é interessante que nós não vemos ninguém brigando pelo motivo de dar. As pessoas brigam para ganhar, brigam para receber, brigam para ter, mas as pessoas não estão brigando para dar. Elas não brigam para dar, mas elas brigam porque querem ganhar, porque querem ter, elas brigam porque querem receber. Os irmãos sabem do que eu estou falando, os irmãos entendem o que estou dizendo, né? A atitude, irmãos, eu diria que, como nós podemos ver na Bíblia, que a atitude e o espírito do dar é o único que influenciará o mundo, mostrando o caráter do povo redimido pelo Senhor Jesus Cristo. Doando amor, dando esperança, dando cordialidade, certeza, sinceridade. É isso que vai influenciar o mundo. Esse deve ser o caráter do cristão, o caráter daquele que foi alcançado, redimido e comprado por Cristo. É essa influência que vai alcançar as pessoas. Irmãos, o mundo nunca terá este espírito de dar, pois o mundo não sabe ceder, o mundo não sabe conceder, o mundo não sabe perdoar, o mundo não sabe dar. Eu digo dar, esse dar altruísta, o mundo desconhece isso, ele luta para que ele não faça isso, para que isso não entre na vida deles. Eu me arrisco a dizer uma coisa para vocês, meus queridos. A regra para a paz entre os crentes é dar, ceder e perdoar. Muitos problemas existem entre os cristãos, porque eles não sabem dar, eles não sabem ceder e eles não sabem perdoar. A paixão pelo receber, pelo ter, pelo querer, isso nos leva na verdade, à origem do pecado, não é? Ele leva o danoso, o destrutivo egoísmo humano. Ele revela esse danoso, esse destrutivo egoísmo humano. Eu primeiro, depois Deus. Eu primeiro, depois as outras pessoas, não é? Eva, lá no Éden, ela se preocupou mais em receber o que Deus havia proibido do que dar graças pelo que ele havia oferecido. Não é? Voltando ao nosso texto, ele fala sobre dar. João 17, 1 e 2, ele fala para nós sobre dar. Ele fala sobre a transação que foi feita entre Deus Pai e Deus Filho, né? O dar e o doar de Deus, o conceder. O nosso texto de João 17, 2, ele fala sobre a autoridade dada a Cristo primeiramente. João 17, 2 diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. O início do versículo diz assim: assim como lhe deste poder. A palavra grega poder aqui não significa habilidade nem força, mas fala de direito, fala de autoridade. Ao Senhor Jesus, por Deus Pai, foi dado autoridade, foi dado direito. Ela se refere, na verdade, essa palavra poder, se refere aos direitos e autoridade de Cristo sobre toda a carne. Abra sua Bíblia em Mateus 28, 18. Deixa aberto aqui e volte até Mateus 28, 18. Lá na grande comissão. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes. Esse lhes, falou-lhes, este lhes são os 11 apóstolos, que era a sua igreja.
E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa palavra que usa aqui, poder, ela está falando a respeito de direito, de autoridade, não é? Essa autoridade foi dada ao Pai para Cristo. Foi dada pelo Pai a Cristo. Deus Pai deu essa autoridade ao seu Filho Jesus Cristo. E Jesus passou essa autoridade para a sua igreja, que estava representada pelos 11. Então aqui está falando a respeito de autoridade. Essa autoridade dada a Cristo, ela foi dada a Cristo como o Filho do Homem. E essa autoridade foi conquistada na cruz do Calvário. Como mediador oficial entre Deus e os homens, foi dada essa autoridade a Cristo. No trato feito na eternidade passada. Quando Deus se reuniu, Deus Trino se reuniu para que fizesse o decreto quanto à vida e existência do homem, a sua salvação, a sua redenção. Não é? Foi feito tudo isso na eternidade passada, tudo já estava resolvido. Essa autoridade foi dada a Jesus como Filho de Deus, como Criador de todas as coisas. Cristo tinha essa autoridade, sendo o Criador, através de quem tudo foi feito. É o que diz João no capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós precisamos procurar distinguir entre Cristo, o Criador, e Cristo, o Mediador e Redentor. Como Criador, irmãos, Ele foi Deus e Ele tinha toda a autoridade. Como mediador, Ele era Filho do homem. E a autoridade universal lhe foi dada como recompensa pelo seu sofrimento e obediência até a morte. O Senhor Jesus, Ele tem autoridade sobre toda a carne. Ele tem autoridade sobre toda a carne, sobre todo o mundo. E um dia, o domínio de Jesus Cristo vai ser reconhecido. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Romanos 14, 11. Em segundo lugar, o propósito ou finalidade dessa autoridade que é dada a Ele, para que Ele possa dar e conceder. Essa afirmação, irmãos, é uma afirmação, sim, de clara compreensão, é uma afirmação de fácil entendimento, não é? Pode ser que algumas pessoas achem difícil acreditar nela, mas não entender ela. Observe, né? É Cristo quem dá. O versículo 2 de João 17, volte lá. João 17, 2 diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê. Para que dê. Irmãos, Deus Pai deu essa autoridade a Cristo. Essa autoridade foi conquistada realmente por meio do seu ofício, né? Por meio do seu ministério, por meio da sua morte na cruz. E ele recebeu então essa autoridade, né? Esse domínio para que ele dê. Veja que o versículo está dizendo para que Jesus Cristo dê. Perceba, porque não é para conquistar, não é para que as pessoas conquistem, não é para que Cristo venda, não é para que ninguém mereça, para que ninguém troque, mas é para que Jesus Cristo dê. Essa autoridade foi dada a Cristo para que Cristo dê. Isaías 55:1, não vou pedir para os irmãos abrir não, para a gente optimizar o tempo. Isaías 55:1 diz assim: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Meus queridos, assim, ao contrário do que muitas pessoas ensinam por aí, mérito humano de nenhum tipo é exigido e nem cabe aqui nesta doação de Cristo. Quem acha que
existe algo de bom que possa fazer a fim de herdar a vida eterna, ou quem acha que tem algo de bom de maneira que possa fazer para que possa merecer a vida eterna, nunca vai recebê-la, nunca vai tê-la. Cristo não comprou a vida eterna, irmãos, com o seu sangue na cruz do Calvário, com o propósito, veja bem, com o propósito de depois vendê-la, com o propósito depois de negociá-la, como as pessoas têm feito por aí, têm negociado a salvação. Ele não fez isso. Infelizmente as pessoas têm feito. Ele não é um negociador. Ele a comprou para que pudesse dar aos seus. Perceba, Cristo é quem dá a vida. Ninguém mais pode dá-la. Somente Cristo é quem dá a vida. João 10, 28 e 29, vamos abrir que a gente está pertinho, volte um pouquinho atrás. João 10, 28 e 29. Veja só, irmãos, o que diz. E dou-lhes, perceba, e dou-lhes a vida eterna. Quanto dura uma vida eterna? Quanto dura, Daniel, a vida eterna? Quanto dura, Daniel, a vida eterna? Osaf, quanto dura? Uma vida eterna dura eternamente. Por isso ele diz, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Uma vida eterna ela não acaba, então não tem como você, de Cristo, doar essa vida eterna a alguém, essa pessoa perder essa vida eterna. Se ele perder é porque não era eterna, era temporária, era passageira. Versículo 28, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu, essas pessoas foram dadas a Cristo pelo Pai. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Cristo dá a vida eterna, e uma vez dada, essa pessoa está segura e guardada na mão do Filho e na mão do Pai. Cristo dá a vida eterna. Perceba. Cristo dá a vida eterna àqueles que o Pai lhe deu. Veja só. Cristo dá a vida eterna àqueles que o Pai lhe deu. A vida eterna, irmãos, a graça da vida eterna, ela não é uma bênção passageira, não é? No versículo 28 do capítulo 10 de João nós lemos, ele diz, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Isso deveria trazer ao crente segurança, alegria, esperança, deveria deixar o crente firme nos caminhos do Senhor. A vida eterna não é dada por Cristo. Perdão, a vida eterna é dada por Cristo, irmãos, aqueles que o Pai lhe deu. Mas quando que o Pai deu estes a Cristo? No pacto eterno feito na eternidade passada. Versículo 2 do capítulo 17, volte lá. João 2,17 diz assim. João 17,2, perdão. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. A todos quantos lhe deste. Deus deu poder a Jesus para que ele dê a vida eterna a todos quantos o Pai lhe deu. Veja o verbo dar. A todos quantos lhe deste. Irmãos, houve muito dar na transação, no concerto, no pacto da aliança eterna da graça feita na eternidade passada. Houve muito dar, muita doação. Deus deu um povo a Cristo, né? E deu Cristo a este povo. Esta foi uma transação secreta feita entre Deus Pai e Deus Filho. Deus Filho. E nós conhecemos quem foi
que Deus Pai deu ao Filho, quando estes recebem a Cristo pela fé nas suas vidas e têm boas obras como frutos do novo nascimento. Sendo assim, eu perguntaria a você: você já conhece a graça salvadora de Deus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Se a sua resposta é sim para a primeira pergunta, se a sua resposta é sim para a segunda pergunta, você já conhece a Cristo e você deve ter os seus frutos de salvação, frutos de justiça. Sendo assim, você é um destes que o Pai deu a Cristo no pacto da aliança eterna, na graça, feito na eternidade passada. Mas é preciso que você conheça a Cristo como seu Salvador. João 17,2, vamos ler mais uma vez para que a gente possa encerrar. Diz assim: Jesus falou assim e levantou os seus olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Estava perto, né? A crucificação ia acontecer. É chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Este poder foi dado com qual finalidade? Para que dê a vida eterna. Esse poder foi dado para que ele possa dar a vida eterna. Mas para quem? Para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Você já conhece a graça de Deus? Hoje as pessoas têm tido todas as oportunidades do mundo para ouvir falar do Evangelho, para ouvir falar do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas têm tido contato com a palavra da salvação. Mesmo em meio a essa confusão evangélica que existe um submundo pirateado de um evangelho barato e falso. Um outro evangelho, como diz Paulo aos Gálatas. Mas muitos têm tido a oportunidade de ouvir o verdadeiro evangelho. Deus é o doador da vida. E Ele não vende. Ele não espera que você faça nada para merecer esta vida. Essa vida eterna Ele dá gratuitamente, livremente, aqueles que creem nele. Mas por que assim? Assim é porque assim lhe aprouve. Foi do contentamento e do agrado de Deus. Porque Deus é amor, Deus é graça. Não existiu nada externo a Deus que moveu o seu amor. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor é a resposta do amor de Deus por nós. Pense nisso. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Fiquem com Deus. E boa noite.